Jesus, querido, até o momento havia curado muitos enfermos, havia devolvido vista a cegos, mas até então Jesus não tinha chegado ao auge de ressuscitar ninguém. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos mostra que no mistério de Jesus, pelo menos 3 pessoas foram ressuscitadas após a sua morte. A palavra fala de uma menina, filha de um homem chamado Jairo, que tinha acabado de falecer. E Jesus chegou naquela casa e ressuscitou aquela menina. A Bíblia fala também de um homem que havia 4 dias, que já estava morto, a ponto das suas próprias irmãs dizer que ele já cheirava mal, quando Jesus pede para ir ao encontro aonde Lázaro estava. E a palavra do Senhor então também nos mostra esse texto, que é alvo da nossa leitura no dia de hoje. O momento onde Jesus, querido, ele havia acabado de operar um grande milagre. O milagre é distância, porque Jesus, querido, para ele não existe distância, para ele não existe muro de separação, para ele não existe obstáculo que ele impeça de operar. A palavra do Senhor vai dizer que antes que houvesse dia ele já era, e agindo ele ninguém impede, querido. Então nós vemos que Jesus, no início do capítulo 7 de Lucas, nos mostra uma passagem onde o servo de um centurião, um homem general de guerra, que tinha 100 homens a seu dispor, aquele homem tinha um dos seus servos doente. E a palavra vai dizer que houve um momento na história que ele, por saber da fama de Jesus, ele manda avisar Jesus que o servo que ele tinha grande estima estava enfermo. E a palavra vai dizer que Jesus então vai em direção à casa daquele homem. Mas a palavra vai dizer que antes de Jesus chegar à casa do centurião, o texto nos mostra, querido, que aquele homem então mandou alguns amigos para dizer: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser sarado. E a palavra do Senhor então vai dizer, querido, que Jesus libera uma palavra a favor daquele homem. Então quando eu olho esse texto, eu aprendo, querido, que nós podemos interceder por alguém. Aquilo que nós queremos na vida de alguém, nós podemos apresentar a Jesus. E a palavra vai dizer que quando aquele homem faz aquela chamada declaração de fé, quando ele diz: eu não sou digno de que o Senhor vá para dentro da minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. A palavra nos mostra que Jesus exaltou a fé daquele homem. Apenas por 2 vezes na Bíblia, Jesus exaltou a fé de alguém. Foi naquela passagem da mulher, querido, Ciro Fenícia, que ela diz: Senhor, até o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus exaltou a fé daquela mulher. E nesse texto também Jesus tinha acabado de exaltar a fé daquele centurião. E o texto então vai dizer que Jesus segue a sua viagem, e Jesus se aproxima de uma cidade. E quando Jesus estava prestes a entrar numa cidade chamada Naim, a aldeia da consolação, é o único momento da história que esse nome Naim apresenta-se na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao aproximar, o texto é muito claro em dizer que Jesus estava indo, e com ele iam muitos discípulos, como também uma numerosa multidão. Eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela faz uma separação entre discípulos e uma separação entre a multidão. Discípulo é aquele que acompanhava, é aquele que seguia. A multidão é aquele que apenas gostava de ver o que Jesus operara. E a palavra então vai dizer que quando eles se aproximam daquela cidade, simplesmente, querido, estava saindo um cortejo. Estava chegando um grande cortejo, que a gente chama do cortejo da alegria, onde Jesus encabeçava o cortejo. E juntamente com Jesus vinham os discípulos, e juntamente com os discípulos vinha aquela multidão. E quando eles se aproximam da cidade, está saindo o cortejo da tristeza. Uma mulher havia sido assolada, uma mulher que o texto vai dizer que ela era viúva e mãe de um único filho, uma mulher que já havia passado por aquele caminho antes, um cortejo que ela já havia enfrentado, um cortejo de tristeza, de desamparo. E o desamparo nesse momento se torna ainda pior, porque naquele tempo não tinha essa questão de vamos encostar aqui, vai receber pensão do marido. Não tinha isso. Uma mulher viúva, sem filho, era simplesmente uma mulher desamparada, uma mulher, querido, abandonada. E o texto vai dizer que aquela mulher então, ela vem, querido, juntamente com uma grande multidão também.
Nós sabemos que da história bíblica nos revela que quando havia sempre um velório numa cidade, o povo tinha-se muito costume de ir. O povo tinha-se muito costume de ir, até mesmo acompanhar o cortejo. Naquele tempo não tinha capela mortuária, né? O povo era velado dentro de casa. E quando aquela mulher saía, né, pela rua para sepultar o seu ente querido, porque também, assim como não tinha capela mortuária dentro da cidade, não tinha cemitério. Os cemitérios eram todos fora da cidade. Não era permitido ter um cemitério dentro da cidade, porque o povo considerava algo imundo, algo impuro. Então aquele texto nos mostra que aquela mulher parte em direção a um momento de muita tristeza, e juntamente com ela uma grande multidão. Por quê? Porque a multidão estava se compadecendo daquela mulher. E era um costume, sempre que o cortejo vinha vinha carregando o defunto. O ente querido vinha na frente do cortejo. No caso a mãe, ela vinha encabeçando aquele cortejo. Atrás dela vinha, né, o seu filho querido. E atrás vinham os pranteadores, pessoas que choravam a morte. Havia também aqueles que tocavam as flautas. Havia as carpideiras, as mulheres que também choravam. E sempre que o cortejo ia passando, para você entender, as pessoas que estavam do lado de fora das casas, eles se uniam naquele cortejo. É daí o texto dizer que, embora a cidade de Naim era uma cidade pequena, mas o texto vai dizer que havia uma grande multidão. Um grande povo acompanhava aquele cortejo. É o cortejo que nós chamamos, como eu acabei de dizer, do cortejo da tristeza. Porque aquela mulher era uma mulher que, se ela olhasse para o passado, ela tinha um passado muito doloroso. Ela já havia perdido o marido. Quando ela olhava o presente, o dia de hoje, né, o momento dela não era muito favorável. O último apoio, o filho, a esperança de posteridade da família havia acabado. O último apoio daquela mulher havia sido embora. E aquela mulher era uma mulher que eu creio que ela olhava para o futuro, e o futuro era algo desesperançoso, porque o filho único, cheio de esperança. O texto vai dizer que ele era jovem. Jesus chamou de jovem, de menino, de adolescente talvez. Aquele menino cheio de vida estava morto. Tinha ido embora a alegria da sua mãe. E aí, quando eu olho esse texto e vejo Jesus parar, eu quero dizer para você que Jesus se preocupa sim com a minha e com a sua necessidade. Jesus sabe tudo que nós estamos enfrentando. E aí, quando nós olhamos essa passagem, querido, eu quero dizer para você que se encontra aqui essa noite, que em primeiro lugar, Jesus, ele enxerga a nossa dor. Aquela mulher vinha com uma dor muito grande. Aquela mulher com certeza vinha, né, chorando, porque Jesus disse para ela: não chore. Aquela mulher passava um momento de muito abandono. Eu quero dizer para você que no momento da nossa dor, Jesus é alguém que se compadece de nós. Jesus não é alguém que nos vê chorando, nos vê entristecidos, nos vê desanimados, nos vê cabisbaixo, nos vê sem esperança e simplesmente nos abandona, a Deus dará. Não. Jesus é aquele que está presente, sabe por quê? Porque quando ele foi profetizado como Deus Emanuel, o Deus conosco. Eu quero dizer que o Emanuel está nesse lugar, querido. Eu quero dizer para você essa noite que o Deus presente, ele é conosco nessa noite. E aí o texto então vai dizer que aquela mulher, querido, enfrentava uma grande aflição. E Jesus chegou para enxugar suas lágrimas. A tradução "não chores", né? A palavra "não chores" aqui, no original, no grego, significava, querido, não chores por agora. Jesus estava dizendo: não precisa chorar agora. Não chores por esse momento. Não chores por essa situação. Eu quero dizer para você, querido, que por muitas vezes nós estamos chorando por situações e a gente está pensando que Deus, né, simplesmente não está conosco. Mas Deus essa noite está aqui, eu creio, para dizer para nós que não importa como nós chegamos aqui. Quando nós olhamos a nossa cidade, a gente vê muitas pessoas, né, e como eu disse, eu sou da região, e vê muitas pessoas falar de um passado que já aconteceu. De pessoas dizer assim: o que aconteceu lá em Ipatinga, de toda aquela estrutura que tem, era para ter sido em Aimorés. Muitas pessoas olham para trás, querido, e vivem num passado doloroso. Muitas pessoas olham o presente e falam: está tão difícil. Está tão difícil conviver aqui. Esse presente está com tanta adversidade. Há tanto desconsolo. Quando olha para o futuro,
futuro, querido. Talvez perde a esperança de dias melhores. Mas eu quero dizer que nós não podemos perder jamais a nossa esperança que dias melhores virão. A palavra do Senhor vai dizer que nós servimos a um homem chamado Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a esperança da glória. Nós servimos aquele que é esperança, querido. Nós servimos aquele que nos enche de esperança. Nós servimos aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Eu imagino que quando Jesus chega na vida daquela mulher e declara: não chores, eu começo a imaginar como é que a multidão ficou, querido. Aquela mulher naquela adversidade, a mulher perdendo o seu último recurso. Simplesmente chega um homem qualquer, talvez para muitos, e olha e fala assim: não chore, né? Era como alguém que vai hoje num velório e não sabe o que dizer. Eu sempre falo: não fala nada. Às vezes você vai num velório, você não sabe o que dizer, você fala algo que ao invés de você consolar, você acaba atrapalhando, você acaba afundando a pessoa ainda mais na tristeza. E talvez naquele momento que Jesus estava dizendo para muitos que estavam ali, era uma palavra assim, infeliz. Era uma palavra que ele poderia ter evitado. Mas eu quero dizer que ele que estava ali não era um homem qualquer. Estava ali aquele homem que estanca a nossa lágrima. Estava ali naquele dia o homem que leva em consideração as nossas dores. Estava ali o homem que estava chegando na cidade. E eu quero dizer para você essa noite que o que nós precisamos é de uma visitação de Jesus na cidade, Aimorés. Nós precisamos que Jesus chegue. Nós precisamos que Jesus olhe. Nós precisamos estar diante de Jesus. E nós precisamos ouvir o que Jesus está falando. Jesus chegou para aquela mulher e falou: não chores. Você não vai ver o que ela respondeu, querido. Mas simplesmente o texto vai nos mostrar uma segunda verdade espiritual: que Jesus chega sempre no tempo certo. Jesus está no controle de tudo, querido. Sabe aquela situação que talvez você pense que se perdeu? A cidade perdeu, as empresas perderam, as igrejas se perderam, as famílias se perderam. Mas eu quero dizer para você essa noite: Jesus jamais é pego de surpresa. Jesus sempre está no controle de todas as coisas. O texto vai dizer que um cortejo saía, mas o cortejo entrava. Eu quero dizer que também você chegou aqui hoje, querido, prestes a levar a sua esperança, prestes a levar a sua alegria, prestes a levar os seus sonhos, os seus objetivos para sepultar em algum lugar. Mas eu quero dizer que aquele que pode dar vida aos mortos, ele está nesse lugar, ele já chegou na cidade. A cidade é de Jesus, querido. Ele está conosco. O texto nos mostra que ele chegou ali naquele dia e ele simplesmente tocou. Ele fez algo que para ninguém mais fazia. Se o cemitério era fora da cidade, porque era considerado imundo, impuro, imagina chegar e tocar no morto, querido. Era algo que não era concebível, era algo que não era normal. Geralmente toca no morto quem é da família, geralmente toca aquele que tem um carinho muito grande pelo ente querido que se vai. Mas o texto vai dizer, querido, que quem chegava ali é aquele que o profeta Isaías disse o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ou do filho que carrega no ventre, todavia ele não se esqueceria de nós. Aquele que chegou ali é aquele, querido, que ele rompe toda e qualquer barreira. É aquele que o salmista vai dizer que se o meu pai e a minha mãe me desamparar, ele me recolherá. Eu quero dizer, querido, que nós servimos a um Deus que o amor dele, ele está muito além do que nós podemos imaginar. E eu quero te levar essa noite a sair daqui com esse conforto, querido. Jesus está à porta da cidade. Jesus está chegando na cidade. Eu creio que Jesus traz uma visitação nessa cidade. Eu creio. E o texto então se desenrola dizendo que quando Jesus libera aquela palavra, simplesmente o defunto se assentou e Jesus começou a falar com ele. E Jesus entregou o menino à sua mãe. Sabe qual que é a outra verdade que eu aprendo aqui, querido? Só Jesus nos devolve a esperança. Só Jesus. Só Jesus nos devolve esperança. Só Jesus nos dá alegria verdadeira. Só Jesus traz a paz que o mundo não pode dar. Jesus soprou e disse: Pai seja convosco. Eu não dou paz como o
mundo dá, querido. A paz do mundo é conta gorda. A paz do mundo é carro bom. A paz do mundo é casa farta. Mas a paz que nós temos, que só Jesus de Nazaré nos dá. Eu quero te dizer essa noite, no nome de Jesus, que Jesus chegou ali naquela noite. Jesus chegou naquele lugar simplesmente para trazer alegria, simplesmente para trazer esperança. Você chegou aqui desanimado, querido? Saiba que o dono da esperança, o dono da vida está nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. O Deus de toda graça, o Deus de toda esperança está nesse lugar. O texto nos mostra isso. Jesus tem poder sobre toda e qualquer situação. O texto diz que quando Jesus tocou na vida daquele menino, a vida entrou na vida daquele jovem. Ele se assentou e passou a falar. Passou a palavra falar aqui, no original significa ele passou a proclamar. Você já foi tocado pelo Senhor, querido? Nós temos que proclamar. Nós temos que proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque eu quero te levar essa noite a entender, nós não estamos aqui como um povo qualquer, querido. Nós estamos aqui como um sacerdócio real. Nós estamos aqui como uma nação de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui como um povo que não divide a sua adoração. Nós estamos aqui como um povo que foi comprado, querido. Nós não fomos comprados por um preço qualquer, não. Nós somos comprados pelo preço de sangue. E o texto vai dizer que quando aquele jovem, ele se assenta e começa a falar, ou começa a proclamar, eu começo a entender, eu entendo assim, querido, que aquele homem começou a proclamar tudo quanto ele havia vivido, toda a sua experiência. Sabe aquela experiência que você tem com Deus, querido? Sabe aquele toque que um dia você recebeu de Jesus, que te levou a ter uma experiência com Ele? Tem que ser proclamado. Tem que ser proclamado, sabe por quê? Porque o texto nos mostra que quando aquele jovem começou a falar, o defunto se assentou, começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Como consequência, o milagre, como efeito do milagre, o versículo 16 nos mostra que um grande temor se apoderou daquele povo. Sabe o que a cidade de Amorés precisa? De temor a Deus, irmãos. O que esse povo precisa de temor a Deus. Nós precisamos orar como povo de Deus, para que um grande temor caia na cidade, para que um grande temor invada as casas, para que um grande temor invada os corações dos pais, o coração dos filhos, o coração das mães, o coração das nossas instituições. Nós precisamos do temor de Deus, porque a palavra do Senhor descreve o temor como o quê? Princípio de sabedoria. Tem muita gente querendo ser sábia, tem muita gente querendo ser inteligente, mas se esquece que tudo passa pelo caminho da obediência. Tudo se esquece que passa pelo caminho do temor ao Senhor. O texto nos mostra que, em primeiro lugar, o temor se apoderou, e como consequência o povo começou a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Como nós queremos uma visitação de Deus, como a igreja precisa, como a cidade precisa, irmãos. Nós precisamos de uma visitação de Deus. Olhamos o passado, olhamos o presente, olhamos o futuro. O futuro às vezes que é desesperançoso. Você vê uma geração que quanto mais nova se prostituindo, quanto mais nova se drogando, quanto mais nova se perdendo, quanto mais nova se vendendo. As coisas que aconteciam antigamente com quem tinha 28, 30 anos, hoje nossos filhos estão sujeitos. Então quando a gente olha o amanhã, querido, a gente pensa assim: como é que vai ser? Mas eu quero dizer que existe um cântico muito conhecido que diz o seguinte: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O que tem que nos trazer esperança é a esperança que Ele não está morto, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que tem que nos trazer esperança, querido, nos trazer expectativa de dias melhores, é essa única esperança: que Jesus está chegando na cidade, que Jesus está na cidade, que ainda que haja um cortejo de tristeza, que ainda que haja um povo indo sepultar sonhos, sepultar os seus objetivos, muitas pessoas tentando sepultar a própria cidade, dizendo: essa cidade não vale nada. Já viu, querido? Nós
enfrentando um tempo aqui que eu creio, eu vi algumas pessoas dizer que nunca se passou um frio como teve esse ano. Aquele vento frio e o povo reclama. Daqui a pouco o termômetro começa a dar 40 alguma coisa e o povo reclama. A gente tem que parar, querido, de usar os nossos lábios simplesmente para murmurar, para questionar. A palavra do Senhor vai dizer, querido, que a vida e a morte está no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Nós temos que começar a usar os nossos lábios para profetizar, para liberar a palavra profética, para liberar a palavra de alegria, de esperança, de dias melhores. Nós temos que crer no que está escrito na palavra do Senhor. Ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito. A gente gosta muito de citar aquele texto, né? Porque eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Mas quando você olha o contexto, o povo judaico estava preso na Babilônia. O povo estava cativo, o povo estava sendo humilhado, estava sendo, querido, massacrado. Mas o Senhor diz o seguinte: ainda que vocês estão aí, ore por esse lugar, porque se esse lugar for abençoado, vocês serão abençoados. Você quer ser abençoado pela cidade de Aimorés, querido? Ore pela cidade de Aimorés, porque se Aimorés for abençoado, se Aimorés começar a viver um tempo de uma prosperidade como nunca antes viveu, e eu creio, quem mais aqui crê, querido? Eu creio que nós podemos viver esse tempo. Nós vamos ser contagiados. Essa prosperidade vai alcançar a minha vida, vai alcançar a sua vida, vai alcançar a minha igreja, vai alcançar a sua igreja. Esse tempo de paz, esse tempo de refrigério vai nos alcançar. Para isso nós temos que orar pela nossa cidade. Nós temos que entender que ainda que a gente esteja a caminho de levar as nossas frustrações, de colocar a nossa última alegria, a nossa última esperança, como aquela mulher estava, ela ia sepultar o seu filho. Na hora que acabasse o cortejo fúnebre, o sepultamento, o que ia acontecer? Cada um voltava para sua casa, e aquela mulher voltava sozinha para o seu momento de lamento, para o seu momento de tristeza. Mas Jesus interveio na vida daquela mulher, e nós temos que entender que Jesus pode vir ao nosso encontro. Basta que nós ouvimos o que Ele está dizendo. Jesus está falando em todo tempo, Jesus se manifesta em todo tempo. O que nós precisamos, eu sempre digo isso lá na igreja, quem é ovelha minha aqui sabe, a gente precisa ter uma mente aberta, a gente precisa ter um coração sedento, e a gente tem que ter um ouvido muito sensível àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está manifestando, aquilo que Deus está mostrando a nós. A gente tem que ter mais discernimento das coisas. Que Deus essa noite, querido, comece a fazer algo novo. Não importa a forma que você chegou aqui. Quantas pessoas novas perdendo alegria, sendo contagiado no meio da multidão, chorando as mágoas, chorando os lamentos, né, as tristezas, as suas decepções, e caminhando, que é de mal a pior, como aquela mulher estava caminhando. Porque o cortejo, né, um sepultamento, quanto mais se aproxima do tempo do sepultamento, pior fica. Porque quando você tem ali um ente querido, você está vendo, você chora em cima, você conversa, né? Tem gente que conversa com o defunto, acha que está ouvindo, né? Tem que entender que não ouviu mais nada, acabou. A morte é o fim de todas as coisas. Mas quando vai, querido, o sepultamento, a tristeza vai aumentando, a dor vai aumentando. E quantas pessoas estão vivendo assim? Mas eu vim aqui essa noite para dizer, querido, que Jesus está à porta da cidade. E toda a cidade que Jesus visitou, Ele tinha acabado de visitar uma cidade chamada Cafarnaum, e aquele servo doente foi visitado por uma palavra de Jesus. Jesus então entra na cidade chamada Naim, e aquele homem, aquele menino que estava sendo sepultado, foi visitado e teve a vida de volta. Quando você lê o capítulo 7 de Lucas, vai dizer que Jesus segue adiante. E aí um homem chamado João Batista pergunta o seguinte, pergunta a ele se ele é aquele que haveria de vir. Jesus não respondeu ele. Jesus apenas começou a operar milagre. Disse, vai lá e fala para ele que o cego está vendo, o surdo está ouvindo, que o paralítico está andando, ou seja, que coisas grandes estão acontecendo. Vai lá e fala com ele. Eu quero dizer para você essa noite, querido, que essa cidade precisa começar a ver a visitação do Senhor, de palavra profética sendo liberada, de sonhos sendo ressuscitados, de milagres sendo realizados, para que as pessoas possam crer
crer e verdadeiramente entender que Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é aquele que haveria de vir, Ele é, Ele era e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e tudo que Ele começa, Ele conclui, querido.